Havia lá no jardim. Acho que é sol. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Cristo não foi amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Cristo não for amor, o céu não é real, tudo perde um valor. Se isto não for amor. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos nesse momento fazermos a meditação da palavra de Deus, pois desejamos do fundo do nosso coração alimentar a nossa alma com a palavra. Acredito que os irmãos lembram do que falamos, pelo menos um pouco do que falamos na sexta-feira passada. De certo que nós lemos o mesmo texto, capítulo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e destacamos para o nosso estudo os versículos de número 14 e o de número 15. 14 e 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós destacamos para efetuarmos um estudo bíblico sobre duas classes de pessoas. A passagem bíblica revela, falando de duas classes de pessoas. Nós falamos na sexta-feira passada da primeira classe, divide-se no homem natural e no homem espiritual. Vejamos o que diz o texto, capítulo 2, versículo 14 e 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nos diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós falamos deste homem natural, que do grego a sua interpretação é o mesmo que uma pessoa irregenerada. E esta pessoa irregenerada, ela tem a característica de ser governada pelos seus próprios instintos naturais. E esta pessoa não tem o Espírito Santo. Também pertence ao mundo, como também está sob o domínio de Satanás. Identificamos esta pessoa irregenerada, este homem natural,
quando digo homem, também estou dizendo mulher, do ser humano natural, além de estar sob domínio de Satanás, ele torna-se, ele é escravo da carne com suas paixões. Estou repetindo as mesmas coisas de sexta-feira para que os irmãos possam situar na mensagem, na reflexão, no estudo. E, portanto, ele pertence ao mundo. E por pertencer ao mundo, ele está em sintonia com o mundo. Ele está em harmonia com o mundo. E, portanto, rejeita as coisas do Espírito Santo. Como nós identificamos este ser humano natural, sendo um ser humano comum, e muitas das vezes sendo até um daqueles que professam a sua fé em Jesus, daqueles que caminham todos os dias, ou pelo menos alguma vez na semana, para o templo, para adorar, para cultuar, para celebrar, porém, ainda não foi regenerado, ainda não foi transformado, ainda não nasceu de novo. Nós sabemos que Jesus Cristo disse a Nicodemos que era necessário, não é uma opção, é uma obrigação, é um dever, necessário vos é nascer de novo. A regeneração é o mesmo que o novo nascimento. Não havendo regeneração, não há novo nascimento. Não havendo novo nascimento, portanto, não se pode ter alguém ou uma pessoa espiritual, e sim um homem natural. Glória a Jesus. Com base no texto bíblico, nós identificamos que a pessoa, o crente, o ser humano natural, ele não consegue compreender Deus, não consegue compreender a Deus. Ele é totalmente alheio, ele não consegue compreender as coisas espirituais, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele é sempre alguém que está à toa, alheio daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, como também daquilo que Deus fala. E por que que ele não pode entender? Por que que ele não entende e também não pode entender? Porque ele é dependente do seu próprio raciocínio. Ele quer ter a resposta pela razão. Ele quer ter uma explicação para que ele possa, então, fundamentar aquilo que ele fala e também aquilo que ele crê. Nós sabemos que não dependemos da razão para crer. Nós temos a fé. A fé que é indispensável para o ser humano. E em especial para o cristão, a fé. Mas este homem natural, ele não consegue compreender Deus e também não consegue compreender os caminhos de Deus, porque ele depende do raciocínio e de emoções humanas. Graças a Deus que eu posso dizer que acredito piamente que eu estou falando aqui para pessoas regeneradas. Eu estou falando aqui para pessoas que são nascidas de novo, que não são só apenas religiosos, que não são só apenas frequentadores de igreja, mas eu estou falando aqui para pessoas das quais o apóstolo fala espiritual, do homem espiritual. No versículo 15 ele diz: mas o que é espiritual? Glória a Jesus. O que é espiritual? A palavra espiritual é a mesma, no grego é pneumáticos,
alude à lembrança pneuma, espírito, e, portanto, é o mesmo que dizer espiritual. O crente, ele não pode ser carnal. O homem, ele não pode ser carnal. Ele precisa ser espiritual. E é tantos benefícios que o homem espiritual possui ou adquire, que o versículo 15 ele diz que o homem, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Isso aqui é uma dádiva que Deus dá somente para aqueles que são espirituais. Não é adivinhação, pois a adivinhação ela não vem de Deus. O homem, ele não tem o mérito, ele não tem o poder da adivinhação. Quem tem esse poder, porque existe esse poder, porém ele não vem do reino da luz, ele é do reino das trevas. E portanto nós não queremos, não desejamos, não almejamos tal, entre aspas, privilégio. Mas temos de Deus a revelação. O homem espiritual, ele entende tudo. Ele entende pela visão espiritual e pelo discernimento do Espírito que habita nele, ele entende, discerne bem tudo. Ainda que os outros que estejam ao seu redor não o entendam, não o compreendam, mas ele entende. Diz o versículo: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Jesus. Antes de continuar, eu quero dizer uma palavra que é cabível a nós, cristãos, servos de Deus, servas do Senhor, homens e mulheres que estão reunidas aqui no templo e que me ouvem por intermédio da live, transmissão pelo Facebook. Quando você identificar alguma coisa que não seja do Espírito Santo de Deus na sua vida, quando você identificar que a espiritualidade está se esvaindo e a carne, a carnalidade, a naturalidade está querendo aparecer, é uma oportunidade que você tem de rever a sua vida espiritual, de voltar à oração, de voltar à consagração e de buscar ao Senhor de joelhos e com lágrimas, em prantos, dizendo: Senhor, eu não posso ser um homem natural. Senhor, eu não posso ser um crente natural, eu preciso ser um crente espiritual. Glória a Jesus. Pois nós somos chamados para ser espirituais. E jamais podemos deixar que a carne, que a natureza pecaminosa governe a nossa vida. E sim, precisamos permitir que o Espírito Santo seja Senhor, seja Rei, governe a nossa vida, sendo nós espirituais. Glória a Jesus. A pessoa regenerada é o mesmo que dizer: esta pessoa tem o Espírito. Glória a Jesus. O Espírito não é uma propriedade sua, mas você tem o privilégio de dizer que ele habita em você. Você tem o Espírito. Não é uma propriedade do seu governo, você não pode governá-lo, não é um objeto, não é algo físico, mas é algo que está em você, e você pode dizer: eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida.
sabe que isso é uma arma para vencermos as tentações da nossa própria carne, da nossa própria natureza pecaminosa, e quando às vezes ela se levanta ou aparece ou tenta aparecer em nós, e logo nós identificarmos que a carne está tentando aparecer, e eis a arma que temos então, dizer assim: quem aqui habita neste coração, quem aqui governa neste coração, não é a carne, não é o instinto natural, não é as paixões da carne, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu não sou mais templo e morada de uma natureza velha, corrompida. Eu não sou mais templo e morada das paixões desta vida, das paixões, dos desejos pecaminosos. Eu não sou mais governados por esses, mas eu sou dirigido e também governado pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Você pode dizer, meu amado irmão, tendo este privilégio, esta alegria: eu tenho o Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. Glória a Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Glória a Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Glória a Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho. Esta pessoa regenerada, ela tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual. A mentalidade dela não é carnal. A mentalidade dela não é física, não é humana. Ela tem uma mentalidade espiritual. Esta pessoa também conhece os pensamentos de Deus. Que privilégio. Nos versículos 11 a 13 aqui da leitura que fizemos, a palavra de Deus nos diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Glória a Jesus. Eis uma diferença que deve ser notória para todas as pessoas. Uma diferença que deve ser notória para todas as pessoas que estejam ao nosso redor. Porque o que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto, aos crentes de Corinto: vocês não receberam um espírito do mundo, não receberam o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Glória a Deus. Não é mais um espírito malvado, não é um espírito que intenciona ao pecado, que induz, que motiva, que incentiva o distanciamento com Deus, mas é o Espírito que provém de Deus, que te leva às mansões celestiais, que te leva a gozar da comunhão com Deus, a desfrutar dos prazeres espirituais, mesmo nesta terra perversa, que cambaleia como um bêbado, perdida, que jaz no maligno. Mas mesmo nesta terra, mesmo neste mundo, o crente que tem o Espírito de Deus, ele desfruta da alegria do céu. Ele está no meio da dificuldade tão grande, mas ele tem o prazer na sua alma, porque ele tem o Espírito de Deus, porque ele recebeu o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Consegue ser feliz porque tem o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você tem o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus.
Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Glória a Jesus. Este crente, este homem espiritual, ele conhece os pensamentos de Deus, mas ele não só conhece os pensamentos de Deus, ele vive pelo Espírito de Deus. Glória a Jesus. Vamos a uma passagem bíblica, a carta que Paulo escreve aos crentes em Roma, e é uma leitura um pouco extensa, mas eu desejo ler, porque é a Bíblia, no capítulo de número 8, se você pode acompanhar na sua Bíblia, essa leitura do capítulo 8 de Romanos, dos versículos 4 em diante, a palavra do Senhor está dizendo assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Sabe, a distinção, ou a ocasião em que Paulo fala sobre inclinação, inclinar, é o mesmo que você imaginar uma balança de pratos. Acho que quase todo mundo aqui sabe o que é uma balança de prato, não sabe? Aquela balança um pouco antiga, talvez um pouco não, né? Bem antiga. Hoje é toda digital. Mas a balança de prato, se pega um peso igual, ela fica no seu fiel. Se bota um pouquinho mais para um lado, ela vai inclinar. E Paulo faz essa distinção aqui do homem espiritual e do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. O homem natural, ele diz que ele inclina-se para as coisas da carne, mas o homem espiritual, ele inclina-se para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito lhe dão mais prazer do que as coisas naturais, as coisas da carne. As coisas da carne que Paulo aponta aqui são os prazeres da carne, o pecado. E para o crente espiritual, agora irmãos, isso aqui é só para quem é espiritual, porque para quem não é espiritual, ele não aproveita, ele não tem prazer nas coisas espirituais. Não tem prazer de vir para o culto, não tem prazer de vir para a oração, não tem prazer de jejuar, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer nenhum nas coisas espirituais. Ele é um crente natural. Mas eu repito, Deus não nos chamou para sermos crentes naturais. Ele nos chamou e Ele quer que sejamos espirituais. Glória a Jesus. O natural, ele inclina-se para as coisas da carne, o espiritual inclina-se para as coisas espirituais. Porque a inclinação da carne, preste atenção, como é perigoso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade. Aquele que tem prazer na carne, tem prazer nos deleites materiais. Irmãos, não é fácil, tão facinho como pode ser dito a realização, o viver. Mas que é uma necessidade, é. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos esquecer disso.
ou eu sou crente de verdade, espiritual, para ir morar no céu, ou eu estou perdendo meu tempo aqui na igreja. Ou eu procuro ter prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, para ter uma vida espiritual, ou não estou fazendo nada. Porque não adianta estarmos aqui, não adianta fazermos as nossas orações, não adianta fazermos os nossos jejuns, não adianta fazermos as nossas consagrações, se o Senhor Deus não estiver agradando-se. Em um dado momento na vida de Israel, Jeremias, o profeta, profetizando, ele diz, sendo boca de Deus, Deus dizendo a Israel: o vosso sacrifício não me dão nenhum prazer. Do que adianta as vossas ofertas? Do que adianta o sacrifício de carneiro gordo? Do que adianta se para Deus não estiver chegando como um cheiro suave em sua presença? Do que adianta nos esforçarmos para estar aqui? Porque todos nós sabemos que estarmos aqui é um ato da religião. Nós somos religiosos, mas todos nós sabemos que a religião não salva. Quem salva é Jesus, e a palavra dele nos orienta e nos diz: você precisa ser espiritual e não carnal, você precisa buscar as coisas de Deus e não as coisas do mundo, você precisa dedicar-se a sua vida inteiramente, em primeiro lugar, à procura dos bens espirituais e não daquilo que é material. Abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego humano, esvaziar-se do orgulho, esvaziar-se da arrogância, esvaziar-se do pecado como um todo. Pecado é pecado. Todo. Glória a Jesus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, presta atenção, não pode agradar a Deus. O crente carnal, ele não agrada a Deus, em hipótese nenhuma, em ocasião nenhuma, ele não agrada a Deus. Diz-nos a palavra: portanto, os que estão na carne, você tem a oportunidade de se converter. Sim, se converter mesmo, nascer de novo, ser regenerado. Mas enquanto estiver na carne, não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Glória a Jesus. Vós, porém, agora ele faz vamos dizer, ele passa um óleo. Não estão na carne. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Só que é condição, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra de Deus. O crente espiritual vive pelo Espírito. Se você pode, vá comigo à carta aos Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Glória a Jesus. Diz-nos assim: digo, porém, andai em Espírito. Porque se você andar em Espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis. Está aqui a explicação porque alguns vivem cumprindo as paixões, as concupiscências da carne, os desejos da carne. Por que é? Porque tem alguns que vivem. Não é uma questão de que você é infalível, é perfeito. Não, não é isso. Uma coisa é um acidente, outra coisa é uma vida. Uma coisa é uma falha, outra coisa é uma questão de prazer. Por que que alguns vivem na prática? É porque não vive, não anda em espírito. Porque quem anda em espírito não cumpre as concupiscências ou a concupiscência da carne. Diz o texto: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O texto continua dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. O que é a outra palavra que tem aí? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Ele não esgota. A lista ainda é além disso aqui. Ele não conclui. E coisas semelhantes a essas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não se pode contradizer. Eu vivo no Espírito, mas andar na carne. Não pode se contradizer.
Eu vivo no Espírito, mas anda na carne. Eu sou espiritual, mas as obras denunciam que são obras da carne. O que a palavra de Deus nos diz é que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais, ou não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Jesus. Isto aqui é que o crente espiritual, o homem espiritual, ele vive pelo Espírito de Deus. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nele habita, esforça-se para seguir a orientação do Espírito. Infelizmente é que tem alguns que não mais ouvem a voz do Espírito dentro do seu ser. A voz do Espírito para ele já está distante. A voz do Espírito para ele já não é mais nítida. Já está misturada como que ouvindo outras vozes também. Mas aquele que tem o Espírito e anda no Espírito, ele discerne bem as coisas do Espírito, portanto, o Espírito fala para ele claramente, e você conversa com ele como conversa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu companheiro. Você conversa com ele em Espírito, você conversa com ele falando, porque eu vez por outra me pego conversando com ele, e às vezes não é só nem em pensamento, eu me pego falando, e às vezes eu fico assim, Senhor, o que é isso? Será que eu estou ficando velho mesmo? É porque a gente fala com Deus em espírito, mas fala com ele também como quem conversa com uma pessoa. É porque você não anda comigo lá por dentro das matas, é porque você não anda comigo dentro de um carro andando sozinho, é porque você não anda para ver. Quantas vezes eu estou conversando com Deus, falando com ele como estou conversando com alguém, quando está sentado no banco do passageiro, eu dizendo, Senhor, muito obrigado pela tua companhia, Senhor, tu és meu companheiro fiel, Senhor, tu tens me ajudado, obrigado. E às vezes quando a gente está passando pela prova, a gente se, como é que eu vou fazer aquilo, Senhor? Como é que eu preciso vencer aquela luta? Que estratégia eu preciso fazer? Como por exemplo hoje, quando eu estava pensando, Senhor, como é que nós vamos conseguir a reforma da igreja, Senhor, como é que... Aí a gente também ouve a voz dele, né? Quem tem o Espírito discerne a voz do Espírito Santo. Ele fala com a gente também. Quantas vezes a gente está calado, em silêncio, e aí se ouve a voz dele falando ao nosso coração. Glória a Jesus. Mas existe alguém que já não pode mais ouvir a voz dele. Existe alguém que já não ouve mais. Não é porque ele deixou de falar, porque ele continua falando. Eu gosto de dizer isso. O Espírito de Deus continua falando, Deus continua falando. O problema é que alguns viraram as costas para ele e simplesmente se distanciaram dele. E porque ele não grita, costumo dizer isso, eu gosto de dizer isso, não sei se mais alguém fala assim, Deus não gosta de grito, no sentido de ele gritar. Nós gritamos e clamamos, e a Bíblia manda nós clamar. Clama a mim, nós clamar. Clamar não é orar em espírito, não. Clamar é gritar. Gritar. Agora Deus, ele não precisa gritar, ele fala. Eu nunca ouvi uma expressão bíblica dizendo Deus gritou. Deus fala. Glória a Jesus. Aí quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. Glória a Jesus. Deus fala, mas alguém virou as costas e se distanciou dele, ele já não ouve mais. E se ouve, já está misturado com outras vozes por aí, que também são vindas, oriundas de não sei de onde, de outras fontes. Porém, aquele que anda no Espírito, ele ouve a voz de Deus de forma tão nítida, que ele diz, sim Senhor, eis-me aqui. Samuel estava no quarto, deitado para dormir, a hora de descanso, ele ouviu a voz de Deus dizendo, Samuel, Samuel. Samuel achou a voz parecida com a voz de Eli, porque há quem diga que a voz de Deus parece com a voz do seu pastor.
Ele se levanta e vai a Eli e diz: sim, Senhor, o Senhor me chamou. Diz: não, não te chamei. Ele volta, escuta pela segunda vez e até a terceira. Quando ele vem a terceira, Eli discerne, porque Eli não ouvia mais a voz de Deus. Deus já não falava mais a Eli, porque ele havia se corrompido. Mas Eli sabia: Samuel, quando tu ouvires a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouvi a voz de Deus. Glória a Jesus. Quem tem intimidade com Deus, ouve a voz de Deus. Não precisa ser na igreja para ouvindo uma pregação. Ele ouve a voz de Deus quando ele está só ele e Deus. E como isso tem valor, meu irmão? Ouvir a voz. Glórias. Você está deitado para dormir. Aquele sono, aquele cansaço, aquele enfado do dia, de repente entre você está dormindo e acordado, como diz um provérbio popular, não sei nem se isso é cientificamente comprovado, mas você está lá quase que dormindo, aí você ouve a voz te chamando pelo nome, você se espanta e se leva, senta, aí alguém me chamou, quem sabe você tem ouvido esta voz te chamando. Glória a Jesus. E sendo esta a voz do Senhor, você pode dizer: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Infelizmente, alguns que dizem assim: eu ouço a voz de Deus, só obedece, só guarda aquilo que lhe faz prazer, lhe dá gosto, lhe dá satisfação. Mas aquilo que confronta o ego, aí não recebe, aí não aceita. Isso é característico do carnal. Característico do natural, não recebe, não aceita a palavra. Mas aquele que é espiritual, ele recebe, ele discerne. Glória a Jesus. Existem algumas coisas que são até engraçadas, mas o Senhor sabe todas as coisas. E uma coisa eu posso afirmar com muita segurança: Ele quer ter intimidade com cada um. Irmãos, é desejo dele, desejo de Deus ter intimidade com você. Intimidade é coisa de amigo mesmo, é coisa de pai para filho. Intimidade, ele quer te entender e quer te fazer conhecido dele. Glória a Jesus. Intimidade, espiritualidade, comunhão, aleluia. Ele conhece os pensamentos de Deus, vive pelo Espírito de Deus. Tal pessoa crê que Jesus Cristo esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nele habita, e esta pessoa que é espiritual resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. Não é governado pelos seus próprios desejos carnais e nem também é governado pelo pecado. Ele é governado único e exclusivamente pelo Espírito de Deus. Vou adiantar um pouquinho aqui para chegarmos à conclusão. Como tornar-se um crente espiritual? Que pergunta. Temos consciência então que precisamos ser espirituais. E então, como alcançar este bem? Primeira coisa que se deve fazer é aceitar Jesus. É ser um crente de verdade. Mas eu já aceitei. A diferença está se é nascido de novo ou se ainda não nasceu de novo. Se é regenerado ou se não, se ainda é irregenerado, se ainda está incluso no que diz o versículo 14, no homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Como alcançar? Aceitando pela fé a salvação em Cristo, a pessoa é regenerada. O Espírito Santo lhe confere uma natureza mediante a concessão da vida divina. Vamos à segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Estou parando por hoje, chegando ao final.
Glória a Jesus. Querendo Deus, ainda irei ali hoje. Capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. O crente tem esse privilégio, uma nova natureza, mediante a concessão da vida divina. Essa pessoa nasce de novo e é renovada, e também torna-se nova criatura, e além disso também obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Glória a Jesus. Nós vamos ficando por aqui hoje. Que o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, nos ajude, a nós, que podemos ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, alcancemos a dádiva de sermos espirituais. Querendo Deus, continuaremos falando sobre o assunto e veremos a distinção entre os crentes. Deus nos guarde do mal, nos faça vencedores sobre as lutas e tempestades, nos dê graça para vencermos o inimigo, para resistir ao diabo, e nos dê entendimento para fugir da aparência do mal. Que Ele nos dê também sensibilidade, para que possamos entender a ação do Espírito Santo, como também o discernimento para entendermos a ação do inimigo, quando muitas vezes ele nos ataca de forma sutil, que para quem não tem o discernimento, até pego de surpresa. Mas aquele que tem o Espírito e anda no Espírito e vive pelo Espírito, ele tem o discernimento, portanto ele sabe tudo. A palavra de Deus diz assim: vós tendes o conhecimento, vós tendes o Espírito de Deus, vós tendes a mente de Cristo e vós sabeis de tudo. Para quem tem o Espírito Santo de Deus, isto é um privilégio. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor pelo encerramento do culto. Convidar o presbítero Raimundo Rosendo para estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Saúde a todos. Saúde a todos, que é o Pai do Senhor. Quantos precisam de oração? Também eu e minha casa peço as vossas orações. Senhor e soberano Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nos enviada nesta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela revelação que o Senhor nos tem dado, Pai, na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por assim ter o Senhor cuidado tão bem do teu povo. E eu quero te apresentar neste momento, Senhor, o teu povo neste lugar, esses que aqui estão e também aqueles que não estão, Pai, para que o Senhor possa conduzir, Senhor, até o último dia, os teus filhos, um a um, em segurança, ó Deus, dando, Senhor, a cada um o entendimento sobre a tua palavra, Senhor, o discernimento espiritual, Pai, porque todos nós precisamos, ó Deus, te conhecer, para ouvirmos a tua voz e andarmos em proteção. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade para com as nossas vidas. O Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos conduzido, tem nos santificado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Antes não nos glorificávamos ao Senhor, e o Senhor nos deu o privilégio, ó Deus, nos ensinou a te glorificar
Agora sabemos e entendemos que Tu és digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Nos conduz, Senhor, em paz aos nossos lares. Nos dê, Senhor, mais uma boa noite de paz, de tranquilidade, de comunhão no Teu Espírito. Nós Te pedimos essas coisas, pela fé Te agradecemos. Em o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. A graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe meu amado irmão que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, se Deus quiser.